Bom dia. Nós vamos começar aqui essa tarefa meio espinhosa que deram para a gente, para discutir sobre ética de uma realidade que está se formando agora. Então, nós temos vários pontos de dúvida e que a gente ainda não sabe como vão evoluir. Para isso, a gente vai contar com a ajuda inestimável do professor José Carlos Carrara Eduardo, que é professor titular de Nefrologia do Departamento de Medicina Clínica da UF e também é membro do Núcleo de Educação e Cidadania da UF. E foi um ex-coordenador do Comitê de Ética de Pesquisa da UF. E atualmente é o responsável pelo módulo de ética da Faculdade de Medicina da UF. E a gente vai começar esse debate dando a palavra inicial ao doutor José Carlos. José Carlos. Bom dia. É um prazer imenso estar aqui e uma responsabilidade que me assustou bastante quando eu me dei conta do desafio que eu teria que enfrentar, né? Na verdade, não é do meu domínio pleno inteligência artificial. Eu estou fascinado com as perspectivas, com a expectativa. Claramente é uma nova era, né? Mas o desafio para mim era tentar contextualizar uma discussão sobre ética nesse momento, né? Na verdade, nós temos evolutivamente eras que são desafiadoras. Isso podemos retroceder no final do século XIX, com a introdução das vacinas, mudança muito grande, mudanças paradigmáticas que aconteceram. Tivemos no início do século passado, por conta do desenvolvimento industrial, do crescimento da indústria farmacêutica, com os conflitos, os benefícios óbvios que as indústrias farmacêuticas trouxeram, tanto no diagnóstico, no tratamento, nas cirurgias. Muito se deve à indústria farmacêutica, mas muitos conflitos foram gerados, né? Tivemos a grande revolução a partir da mudança, da facilidade da comunicação. Isso foi uma nova era, início de 1980, daí para frente, facilitando o acesso à informação científica, à comunicação em tempo real. Isso é uma nova era. Então, nós estamos agora com a era 4.0. Nós estamos agora na expectativa de como vamos viver, conviver, usufruir de uma coisa fantástica que é fruto disso, a inteligência artificial aplicada em todos os espaços, mas nós estamos aqui particularizando a área da saúde, né? A expectativa enorme, os benefícios já estão demonstrados em muitas coisas, nos exames de imagem, nas decisões clínicas. Então, é incontestável. Eu não sou um bioeticista, apenas por uma questão muito circunstancial, pessoal, eu me envolvi bastante com essa discussão no cenário da educação médica, no cenário do curso de medicina da UF, e por conta disso fui atuar no Comitê de Ética em Pesquisa e tudo mais, e eu tenho refletido bastante sobre a questão da ética, né? Então, a pergunta que a gente faz, nós estamos vivendo uma nova era, abrindo novas possibilidades, certamente muitos benefícios incontestáveis. Não é ético que a bioética traz esse desenvolvimento, não seria ético, mas nós temos que saber que vamos ter
conflitos. Conflitos são inevitáveis, conflitos éticos. Como é que nós vamos lidar com essas situações sem deixar de usufruir dos benefícios que essa nova era vai nos trazer? Por conta disso, a minha proposta é muito mais uma reflexão, para tentar estabelecer. A ética é adaptável aos momentos, aos tempos. Então, temos uma nova era, teremos uma nova ética. A outra questão, a ética se ensina. Platão fez essa pergunta. A virtude se ensina? E eu posso fazer a mesma pergunta. A ética se ensina? Como é que se ensina a ética? A ética é adaptável, não é? Ela é atemporal? Então, esse para mim é um desafio. E a gente precisaria recuperar um pouco algumas definições, alguns conceitos, né? Nós vamos, certamente, ao falar sobre essa nova era da inteligência artificial, da sua aplicação no nosso dia a dia, na área da saúde, no ensino, em todos os espaços, mas particularizando a área da saúde, nós vamos ter que lembrar que, embora se superponham, são três situações diferentes. O que é o legal? O que é o moral? E o que é a ética? Embora se superponham, são coisas diferentes, né? Nós vamos falar sobre legal, certamente. Vai ter que haver regulamentação da utilização da inteligência artificial, com todos os seus potenciais, na área da saúde. Nós estamos falando de situações do coletivo, mas nós vamos falar, não podemos esquecer, que tem do individual, a relação médico-paciente, a relação direta, olho no olho. Então, tem aspectos legais, e isso precisa ser regulamentado, né? Esta semana, aconteceu num grupo do meu departamento, uma professora do Departamento de Medicina Clínica, extremamente decepcionada, frustrada, porque o aluno que ela estava orientando o TCC, escreveu um TCC que ela gostou, mas foi todo feito com ChatGPT. E ela se sentiu traída com isso. Isso é ético? É legal? É moral? É imoral? Nós estamos refletindo sobre isso. Diferente do que aconteceu no Colégio Santo Agostinho, onde imagens, através de inteligência artificial, imagens foram usadas para expor meninas nuas, e isso é ético? Evidentemente que não, mas é mais do que isso. Isso é crime. Então, é o legal. Então, essas definições desses campos do que é legal, do que é moral, do que é ético. Nós precisamos fazer uma grande distinção do moral e do ético, que vai além da origem etimológica das palavras, né? Moral vem de moros, é do latim, e está aplicada aos costumes. A moral, ela depende de costumes. Então, ela muda com o tempo, ela muda na escala cronológica. O que era moral ou imoral na década de 50 pode ser totalmente diferente no mundo atual. Também muda de acordo com os costumes daquela sociedade. Então, é imoral uma situação no nosso cotidiano que pode ser absolutamente considerada moral, por exemplo, entre os índios caiapós. Então, nós estamos falando de moral, depende de costumes. A ética, não. A ética é a origem do ethos grego. A ética pressupõe liberdade, reflexão e liberdade de opção. Então, não tem um gabarito para o que é ético ou não. Então, nós precisamos, logicamente, que essas coisas são entrelaçadas, mas a ética, ela
isso vai facilitar a nossa convivência com uma nova era de perspectivas sensacionais, mas se nós nos lembrarmos de pré-requisitos para a ética, que é a consciência, né? A consciência, a autonomia e a coerência. São princípios, são pré-requisitos para o exercício da ética. E a ética se apoia em um princípio fundamental, que é a alteridade. Então, nós vamos falar, por exemplo, de instituições, de hospitais, que vão utilizar os benefícios da inteligência artificial para o benefício direto dos seus pacientes, mas também para a coleta de dados de cada indivíduo, para que isso possa fundamentar decisões coletivas ou individuais posteriormente. E aí nós vamos lembrar, tem autonomia. Esses pacientes, eles assinarão um termo de consentimento, eles serão informados que seus dados serão utilizados. Autonomia, né? Então, é alteridade, é o respeito ao outro. Isso me parece bastante importante, porque nós vamos viver momentos onde novidades vão acontecer. Eu sou fascinado com o avanço do conhecimento, com o avanço tecnológico. Eu me formei já há bastante tempo, eu me formei em 1975, e se eu retroceder no tempo, eu me lembro de coisas que nós discutimos, por exemplo, com o advento da ultrassonografia. E aí, o espanto, você pode saber o sexo da criança ainda durante a gestação, e tudo isso mobilizou. E quantas coisas que hoje a gente acha, poxa, chegou a se preocupar. Chegamos, porque o conhecimento é cumulativo, né? Nada acontece no estalar de dedos, é uma consequência do acúmulo do conhecimento até chegar a determinados pontos. E nós não pararemos na inteligência artificial. Então, o que vai sempre nos apoiar, nos resguardar, é o respeito ao outro como igual. Isso é o fundamento principal da ética. Então, assim, eu queria apenas fazer essa introdução, que é uma reflexão, e a partir daqui eu passo a palavra para o nosso moderador, professor Guilherme, meu contemporâneo na faculdade, e fico a postos para alguma intervenção específica. Obrigado. Muito obrigado, Carraro. Agora eu vou passar a palavra para o seu discurso inicial para o professor Benny Olege, que também é professor titular do Departamento de Medicina da Faculdade de Medicina da UF e é gerente de ensino e pesquisa do Hospital Universitário Antônio Pedro. Obrigado, professor Guilherme. Eu queria iniciar agradecendo ao convite para participar desse evento. Eu fico muito honrado de sentar aqui junto com meus colegas da UF. Aqui, se a gente for somar, tem muitas décadas de experiência aqui acumulada, né? Talvez mais do que a gente gostasse de se lembrar, né, Guilherme? Bom, realmente, o tema que foi proposto é muito desafiador, né? E não tem pacote fechado em relação a isso. É um site em construção. Não é? Tem vários trabalhos sobre que tentam utilizar uma métrica comparativa quando a tecnologia do aparelho celular, né, do telefone móvel surgiu. Levou praticamente um ano para que houvesse 50 milhões de usuários daquela tecnologia. Com o advento da internet, isso levou de 3 a 4 meses para ter 50 milhões de usuários daquela tecnologia. Com a disponibilidade da inteligência artificial generativa, o chatbot, enfim, esse tipo de inteligência, em 3 dias já havia 50 milhões de usuários. Então, é uma
uma nova tecnologia, uma coisa disruptiva, que cai no nosso colo, e para a qual, evidentemente, a sociedade, os indivíduos, as pessoas não estão preparadas. É um processo que nós vamos ter que construir como sociedade, como seres humanos. Eu gosto muito do tema, eu me dedico a estudar alguma coisa assim, mas eu já contei isso para o professor Carraro. Nós somos de uma geração mais antiga, né? Então, nós tivemos que atravessar muitas mudanças ao longo do tempo e ir nos adaptando. Mas ainda hoje, quando eu sento para participar de uma videoconferência, o negócio encrenca lá, eu não sei resolver, eu chamo a minha netinha de 8 anos, ela, vovô, é assim, plec, 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 resolve ali em 2 segundos, né? Eu percebo claramente isso, as novas gerações têm uma capacidade, parece que é multimídia, né? Captar informação, né? Eu comparo isso a um Windows, né? Tem várias janelinhas abertas funcionando ao mesmo tempo. Meu cérebro não funciona assim. Mas, de qualquer maneira, eu queria propor, primeiro, uma certa contextualização. A gente fala em inteligência artificial, de modo geral, esse rótulo, e o que é isso? Bom, quando a gente chega ali, tem uma porta automática que percebe o seu movimento e abre, isso é uma inteligência artificial, né? De certa maneira, a gente já convive com elementos tecnológicos dessa natureza. Mas o que a gente está se referindo aqui, e aí eu gostaria de fazer uma distinção, eu entendo que são basicamente dois tipos de tecnologias. Uma é a tecnologia de desenvolvimento de algoritmos capazes de aprender a traçar um diagnóstico ou traçar um quadro preciso de alguma situação. É o que o professor Carraro mencionou nos diversos softwares que já estão disponíveis para diagnóstico de imagem, enfim, várias situações assim. Essa é uma questão, essa é uma aplicação da inteligência artificial, né? É um processo que vai aprendendo cada vez mais, quanto mais vai fazendo, quanto mais informação vai tendo, mais ele se aperfeiçoa. Já foram divulgadas aí várias pesquisas mostrando que a acurácia desses sistemas pode ser muito elevada, né? Por exemplo, para imagens radiológicas, tem trabalhos mostrando que a capacidade de acurácia diagnóstica da máquina pode ser maior do que a de um radiologista experiente. Mas esse é um tipo de tecnologia que, eu diria, ela não é privada exclusivamente. O que eu estou querendo dizer? Quem desenvolve esses algoritmos? Algumas empresas privadas o fazem, naturalmente, mas também as universidades, os institutos científico-tecnológicos, enfim. É uma possibilidade, por exemplo, na UF nós temos lá vários projetos de desenvolvimento de inteligência artificial em diversas situações. Isso é diferente da inteligência artificial generativa, assim chamada, que é essa capacidade de interação com um sistema que conversa com você e te responde. Os chats, né? Chat GPT e outros aí. Via de regra não, exclusivamente esses sistemas são desenvolvidos pela iniciativa privada. São as grandes companhias, né? Meta, Google, enfim, que disponibilizam esses sistemas a nível global. Ou seja, já há aqui uma distinção entre o desenvolvimento potencial científico-tecnológico de uma ferramenta e o desenvolvimento potencial comercial ou, enfim, de outra ferramenta, né? Rigorosamente, quando a gente está falando do desenvolvimento de um algoritmo, de um sistema, por exemplo, de fazer diagnóstico preciso, de alguma maneira a gente já tem uma regulação. Por quê? Porque isso, eu estou falando na aplicação na medicina, na saúde, de modo geral, porque isso tem que passar por um processo de validação. E o processo de validação, que é reconhecido inclusive pelas agências regulatórias globalmente, ele tem regras. Então,
para que a gente chegue a utilizar aquilo com finalidade diagnóstica, passa por uma série de ensaios, né? Uma prova de conceito, depois um período de validação, até que a gente possa fazer um escalonamento do processo e reavaliar. Então, de certa maneira, está implícito aí um processo regulatório. Ainda assim, isso não é isento de poder ter vieses, né? Tem um que é clássico, que está na literatura, que foi um algoritmo desse para distinguir lesões de pele suspeitas de neoplasia, né, a partir da imagem. Então, um algoritmo que foi aprendendo, ele chegou a 95% de acurácia para diagnóstico de lesões de pele em indivíduos brancos. Nos indivíduos de pele negra ou de pele escura, era menos de 20%. Aí surge o primeiro dilema ético no desenvolvimento disso, porque um dos grandes princípios da bioética, como o professor Carraro falou, na autonomia, enfim, na equidade, um dos pilares é equidade. Então, é ético ou seria razoável incorporar uma tecnologia que só serve para parte da população e a outra parte não se enquadraria? Eu não estou aqui defendendo uma posição, eu estou colocando assim, de maneira até provocativa, um tema para reflexão. Alguém pode defender o seguinte: não, mas pelo menos nos brancos vai funcionar com muita eficácia, né? Tá, é uma discussão, com toda certeza. Então, esse tipo de inteligência artificial, baseada em algoritmos, tem uma pegada. A outra pegada é a inteligência artificial generativa, né? Essa que conversa e desenvolve alguma coisa com a sua interação. Eu contei isso para o professor Carraro, liguei para ele no final de semana para contar, porque eu achei fantástico. Eu falei: Carraro, eu fiz um teste aqui e entrei no chat GPT e pedi a ele para me dar um texto sobre a ética na formação profissional. Enfim, eu propus o tema aqui da nossa conversa para o chat GPT. E ele respondeu, me deu um texto bacana, com a utilização de uma lógica argumentativa coerente, bem estruturada, irretocável do ponto de vista gramatical, né? Falei: legal. Aí eu perdi assim: bom, muito obrigado, agora você pode, por favor, me dar algumas referências bibliográficas sobre o tema? E ele falou: pois não. E aí me deu 5 referências bibliográficas, o título, o autor, o número do DOI. E aí eu fui pesquisar, nenhuma delas existia. Ele é um mentiroso safado. A lógica dele é: eu tenho que te dar uma resposta coerente e lógica. Se ela é verdade ou não, não importa. Quer dizer, não importa para ele, óbvio, né? Aliás, ele não pensa nisso, né? Ele não tem esse dilema, né? Mas eu queria chamar a atenção sobre isso, porque uma das coisas mais fundamentais que a gente, como professor de faculdade de medicina, tem que nós mesmos aprendermos a fazer isso e tentar passar isso para o mundo, nós temos que exercer uma curadoria sobre aquilo que é gerado por inteligência artificial. Essa história do TCC, ou dissertação de mestrado, ou tese de doutorado, a gente, como professor de pós-graduação, cansa de utilizar softwares para ver se o cara não fez plágio de outros textos, mas com inteligência artificial isso é impossível, a gente não tem como checar isso. Mas é preciso exercer uma curadoria. A lógica da inteligência artificial generativa é utilizar as informações que estão disponíveis numa base de dados que eu ensino esse sistema a fazer. Então, vamos supor, eu crio um processo de inteligência artificial que vai ser abastecido com informações de sites ou de locais que eu controlo, e eu sou terraplanista.
evidentemente a inteligência artificial vai defender com muita lógica o terraplanismo. Então, qualquer viés que exista na sociedade, de modo geral, seja racial, seja ideológico, pode e provavelmente será incorporado pela inteligência artificial. Então, esse é um aspecto que eu acho que a gente precisa refletir bastante sobre isso. E aí eu volto àquela questão de que, se do ponto de vista de desenvolvimento de algoritmos diagnósticos, existe algum grau de regulação, na inteligência artificial generativa não existe nenhum. Não existe nenhum. Eu, que sou um usuário do ChatGPT, eu não tenho a menor ideia, não me foi dado, enquanto cidadão, como é que foi desenvolvido aquilo, quais são as fontes que aquilo ali usa. Quer dizer, não há transparência no desenvolvimento da ferramenta. E isso passa por regulações a nível governamental, isso é uma discussão no mundo inteiro, discussão a nível de agências regulatórias, discussão em grupos menores da sociedade. Quer dizer, nós não temos uma moldura legal e regulatória sobre isso. Então, não estou aqui também queimando, não, eu acho fantástico, eu já tive experiências muito boas também com o ChatGPT, mas é assim, sabe aquele amigo que você sabe que é muito mentiroso? Quando ele te contar uma história, você aceita, mas duvidando, porque ou vai checar se aquilo é verdade, né? Então, esse é um ponto provocativo. Por outro lado, não é difícil prever, Guilherme, que muito em breve, a partir dos exames de imagem, da fantástica pleiade de exames de imagem com uma resolução maravilhosa que a gente dispõe hoje, do mesmo modo que a gente, a partir daquilo ali, constrói modelos de impressão, né, em 3D, né, e tudo mais, será possível, com toda certeza, treinar robôs para realizar uma cirurgia. Eu não tenho dúvida de que isso acontecerá. E aí eu lanço uma provocação aqui. Se eu tivesse que fazer uma cirurgia, ou qualquer um de nós aqui, enfim, você ia preferir ser operado pelo robô ou por um cirurgião experiente que já fez milhares daquelas cirurgias? Isso nos remete a um outro ponto, que fundamentalmente, e o professor Carraro mencionou isso, os indivíduos têm que ter autonomia de decisão. E aí eu lanço mais uma provocação. Numa sociedade como a nossa, em relação ao sistema público de saúde, os indivíduos têm realmente autonomia de decisão? Ou, se eu colocar esse dilema para um paciente, você prefere ser operado pelo robô ou pelo cirurgião aqui? Ele vai dizer assim: doutor, o que o senhor achar melhor, para mim está bom. Isso. Ou isso, ou que, mas digamos que seja o SUS, digamos que não tenha custo, né? Então, sem dúvida nenhuma, esse é um princípio basilar, um pilar da questão ética, é a autonomia de decisão e a decisão compartilhada, né? Que também, aqui entre nós, né, na prática das profissões da área de saúde, está longe de ser uma realidade a decisão, independente de uso de inteligência artificial ou não, né? A gente impõe, na grande maioria das vezes, um tratamento ou um regime qualquer e não sei o quê, sem que isso seja uma decisão compartilhada, que seria, de fato, a situação ideal. Mas a decisão compartilhada depende basicamente da autonomia do indivíduo. E a autonomia do indivíduo passa pelo conhecimento e entendimento que ele tem daquele processo. Bom, enfim, acho que eu estou me empolgando um pouco, eu vou me segurar e vou devolver a palavra para o professor Guilherme, para a gente, enfim, evoluir a partir daqui. Obrigado. Obrigado, Beni. Todos nós estamos sempre muito, assim,
entusiasmados com o que a tecnologia traz para a sociedade moderna. Não só a tecnologia de informática, mas a tecnologia como um todo, né? E todas as áreas do conhecimento e todas as atividades estão sendo hoje profundamente impactadas pelo que a tecnologia traz. Profissões estão desaparecendo, atividades estão sendo substituídas por outras atividades diferentes. E essa mesa aqui foi muito bem escolhida, porque eu tenho dois médicos aqui que, além das suas carreiras acadêmicas brilhantes, eles são médicos também e trabalham com pacientes. Eles são os médicos que ouvem os pacientes, que examinam os pacientes. Eu queria perguntar ao professor Carraro, em primeiro lugar, como ele vê a invasão da tecnologia nessa relação médico-paciente, e se você acha que a tecnologia está afastando o médico desse contato fundamental com o paciente. Acho que essa é a pergunta provocativa que eu gostaria de receber. Muito bom. Porque essa é uma pergunta que eu me faço. Eu, embora seja docente há tanto tempo, eu continuo fazendo atividade, até porque eu entendo que o docente de medicina, ele ensina muito fazendo. Então, eu continuo tendo meu ambulatório, eu continuo tendo um trabalho de campo com os alunos, eu tenho contato com eles. A gente fala de individualizar cada atendimento, não existem doenças, existe o doente, o paciente, cada qual com a sua singularidade, e isso é incompatível quando eu uso uma tecnologia que se alimenta de dados e que me aponta caminhos a partir dos dados coletados, mas isso se aplica àquele indivíduo especificamente, né? Só para ilustrar, há algum tempo já nós tivemos uma situação de um colega médico, professor, e ele tinha uma estenose de artéria renal unilateral. Idoso, uma estenose, a proposta de angioplastia foi discutida em sessão clínica e os colegas se apoiaram num estudo, num trabalho do New England, onde mostrou que apenas 26% dos pacientes idosos naquelas condições se beneficiaram do procedimento. E a maioria dos colegas não propôs que a intervenção fosse realizada. Eles discutiram um caso em tese, eu discutia o paciente que o acompanhava. Lembrando, nós somos seres biológicos e biográficos, eu não posso olhar o meu paciente apenas pelo ponto de vista biológico, eu tenho que olhar pelo ponto de vista biográfico também. Então, a pessoa, o indivíduo. Então, ali eu achei que ele poderia se beneficiar e, efetivamente, ele se beneficiou. Ele viveu 15 anos, faleceu recentemente, aos 88 anos, uma vida boa, não entrou em diálise, não teve complicações maiores, o benefício da intervenção foi indiscutível. Lógico que essas decisões se apoiam no que nós temos da medicina baseada em evidências, óbvio, mas na relação médico-paciente ela é individual. Nesse contexto, eu acho que é extremamente perigoso, são extremamente perigosos os dois extremos. O encantamento com a inovação, que faz a gente só ver os benefícios, e o receio do risco, que faz a gente refutar aquela inovação, né? O novo assusta. Nós temos que nos preparar para o novo. O que isso significa? Significa que a formação dos nossos profissionais, estamos falando de saúde, seja médico, enfermeiro e tudo mais, tem que se preocupar, sim, com essa nova era que já começou. A pergunta, para quando, para quê, é para agora. Então, já está acontecendo.
E nós temos que nos preparar. Nós vamos ter que, certamente, já deveríamos ter comitês de bioética nas instituições. E eu preciso discutir tudo isso. Eu não estou aqui na Finlândia, nos Estados Unidos, eu estou no Brasil. É o 8º país com o maior desnível social do mundo, onde a desigualdade é absurda. E nós vivemos, quem trabalha em unidade pública sabe disso, uma mistanásia, uma eutanásia social. As pessoas não têm acesso, sequer acesso aos benefícios de um hospital melhor, qualificado. Elas ficam nas filas de regulação. Não é possível, nós estamos falando de inteligência artificial. Será que esse modelo não pode melhorar essas situações? Quer dizer, diagnosticar onde tem os gargalos, facilitar esse acesso. Então, o potencial que nós temos é absurdo. Agora, nós não temos que brigar contra a tecnologia, nós temos que saber usá-la adequadamente. Então, eu vejo que mais e mais essas coisas são compatíveis, né? Mas não consigo abrir mão de que o ensino, a formação, ela tem muito, na medicina, indiscutivelmente, muito a ver com a exemplaridade. Os pequenos fatos. Não adianta eu falar sobre ética para os meus alunos no 8º período e eles me assistirem ter um comportamento totalmente incoerente. Eu falei aqui em consciência, autonomia e falei em coerência. Quer dizer, eu tenho que ser coerente. O meu discurso não pode estar dissociado da minha prática. A inteligência artificial não conflita com isso. Nós temos que saber lidar com elas. Qualquer tecnologia é bem-vinda, desde que nós não fiquemos reféns dela. Obrigado, Carrara. Beni, você acha que os nossos currículos, as nossas pesquisas estão sendo reorientadas em termos de essa nova realidade que a inteligência artificial está trazendo? Enfim, a gente tem que ensinar e tem que pesquisar do mesmo jeito que a gente pesquisava antes, que toda essa massa de informações está sendo colocada à nossa disposição? Certamente não. Não duplo. Enfim, se os nossos currículos estão adaptados a isso, não. Com toda certeza, não. E eu acho que a gente precisa rever essa questão, né? O professor Carrara tocou num ponto que eu quero resgatar, que é da exemplaridade. Quando eu fiz medicina, e tenho certeza que quando meus colegas aqui também fizeram, havia um currículo formal. Eu tenho certeza que qualquer aluno que entrasse na faculdade e cumprisse aquele currículo completamente, com aproveitamento, ele terminaria a faculdade, ganharia um diploma, mas ele seria tudo menos médico. Porque havia sempre uma espécie de atividade extracurricular na qual algum professor, que para mim era exemplar, né, aquele cara que você olha e diz assim, pô, quando eu crescer eu quero ser igual a esse cara. E a gente grudava, ia dar plantão com ele na emergência, ia para o CTI, ia para a enfermaria. Então, essa aprendizagem extracurricular, ela sim, pelo menos em medicina, sempre teve um peso muito grande. E aí essa questão que o professor Carrara traz da exemplaridade, né, de como o professor tem essa responsabilidade de não fazer um discurso e uma prática dissociada. Modernamente, se usa muito a expressão chá como modelo pedagógico, né? Chá significa o desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes. Na imensa maioria das vezes, no ensino tradicional, nos currículos tradicionais e na área de saúde de modo geral, nós desenvolvemos competências. O cara tem que estudar anatomia, fisiologia, farmacologia, blá, 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 bioquímica, né? Habilidades, algumas, vai ser cirurgião, tá? Ele vai praticar aqui, vai praticar ali, vai fazer endoscopia, vai colocar
entubar um paciente, são habilidades, né? Mas a gente trabalha pouco atitudes. E aí que é o ponto-chave, que eu acho que é na interface com essa questão do uso da tecnologia. O professor Carrara também mencionou o exemplo do paciente dele, que, baseado nas evidências científicas que um grupo discutiu, o paciente dele não era para ter feito o procedimento que fez. Mas vamos refletir, o conhecimento científico que estava ali exposto dizia o quê? 26% dos pacientes só que se beneficiavam. E se o paciente estiver nos 26%? Né? Há muitos anos já, a gente observa uma prática do que se chama de medicina baseada em evidências. Eu também quero chamar a atenção que não estou criticando, eu acho que tem muitas coisas positivas nesse tipo de abordagem. Mas, fundamentalmente, a medicina baseada em evidências teve dois grandes vetores. O primeiro vetor, racionalização de custos na indústria da saúde. E o segundo vetor, a judicialização dos atos médicos. Então, se você fizer alguma coisa que está dentro da diretriz consensual, mesmo que você erre grotescamente, você não fez nada de errado. Mas para o paciente individual, aquilo... Então, há um componente de sensibilidade que fica faltando aí. Evidentemente, isso não dá para mensurar, isso não dá para ensinar. Mas o engessamento de condutas baseadas em diretrizes, baseadas em meta-análises, também é algo que a gente deve, eu acho, precisa ser adotado, também com capacidade crítica, com cautela. Então, professor, objetivamente, não, os currículos não estão tão orientados para isso. Acho que é mais do que tempo da gente rever isso, né? O que será o médico daqui a 10, 20... Eu tenho, por acaso, tenho um filho, está no 5º período agora de medicina, e eu me preocupo muito. Eu fico perguntando, já escolheu a especialidade? Ele fala, pai, estou gostando de radiologia. Pelo amor de Deus, o radiologista vai sumir da face da terra, a máquina vai fazer isso dele, não faça isso. Tá? Qual é a competência que um aluno desse tem que ter? Capacidade crítica, capacidade de buscar a informação por si só, né? Evidentemente, alguma coisa da prática médica tem que a universidade, a faculdade tem que fornecer, mas o perfil é um pouco diferente, né? Hoje em dia já se fala isso. O cara, por exemplo, para entrar para a faculdade de medicina tem que falar 3 idiomas, pelo menos. O inglês, a internet, dominar o idioma da internet, né? E dominar o idioma, digamos assim, popular. Porque também é outra questão, né? O médico senta na frente do paciente e começa a fazer uma verborragia de termos técnicos, né? O cara do outro lado não entende nada. Ou então ele está colhendo uma história do paciente. Não, doutor, é aquela dorzinha que finge que dói, mas não dói. Entender a linguagem é algo que diferencia também o médico, né, nesse sentido. Então, sim, a gente precisa rever isso e tentar caminhar numa proposta bem mais ampla de desenvolvimento de competências, habilidades e, particularmente, atitudes. Bom, esse assunto é um assunto inesgotável. De cada um dos discursos que a gente ouviu aqui, a gente podia pegar trechos dele e começar uma nova mesa redonda só sobre parte desse discurso aí. É um assunto realmente palpitante e com muitos desdobramentos. Obviamente que nesse tempo aqui a gente não vai conseguir esgotar, mas ele foi importante para alertar as vantagens e as desvantagens que podem advir do uso da inteligência artificial e das tecnologias que apareceram junto com ela, ou apesar dela, ou depois dela. Como alguém já disse sabiamente anteriormente, toda solução cria novos problemas.
e a gente tem que estar atento para esses novos problemas que vão aparecer da aplicação dessas novas tecnologias. Doutor Carlos, você deseja fazer alguma declaração final? Posso fazer uma provocação? Posso fazer uma pergunta provocativa? Claro. Você me perguntou se eu acho que os nossos currículos estão adequados para formar esse profissional, foi o que eu discorri há pouco aqui. Eu queria perguntar para o professor Carraro se ele acha que os nossos professores estão preparados. A resposta é a mesma para as duas situações. Eu acho que os currículos são absolutamente inadequados e acho que os nossos professores, eles não estão preparados na maior parte das vezes, infelizmente. Eu tive o privilégio e o desafio da implantação do novo modelo curricular do curso de Medicina da UF, em 1994, eu era diretor da Faculdade de Medicina. A resistência a um modelo curricular que saía do tradicional, que colocava os alunos na rede, que valorizava muito mais o aprender do que o ensinar, isso criou muita resistência, porque isso mexe na zona de conforto dos professores. Nós temos hoje um grande dilema. Os professores, meus colegas, eles não são valorizados porque eles dão aulas práticas, trabalho de campo, eles são valorizados pelo que eles publicam, o que está lá no Lattes. Então, nós temos, e são esses professores que formam as bancas que selecionam os novos docentes. Então, nós vamos consolidando um perfil de corpo docente que eu acho que está inadequado. É uma insatisfação. A gente acaba, eu sou um ser jurássico, um professor que dá aula prática, que gosta de dar aula e tal, está fora do normal. Isso prejudica a sua produção científica? Prejudica, lógico que prejudica. Eu não posso ser comparado com professores de outras áreas do ensino, que tem seus laboratórios, tem toda uma condição para poder produzir artigos científicos. Nós trabalhamos no que ensinamos. E nós estamos também muito despreparados para uma realidade que não é nova, nós sabemos. Grande parte do ensino é feito em hospitais, são os hospitais universitários ou nas policlínicas, que são locais, do ponto de vista de saúde, eles são insalubres. As pessoas vivem num ambiente complicado, são doentes, é o sofrimento, e nós temos que manter a nossa empatia, o nosso cuidado, né? Nossos alunos estão adoecendo. Uma grande preocupação que nós temos no curso de Medicina da UF, nós tivemos suicídios, nós tivemos quadros depressivos graves. Esse currículo, do jeito que ele é colocado, onde a gente tem que ter todo o conhecimento do mundo num intervalo de tempo, seja de 6 anos, mas depois faz residência, é uma formação muito difícil. Então, acaba se valorizando mais a transmissão do conhecimento do que o desenvolvimento da habilidade, do equilíbrio emocional, que um profissional da área de saúde, que lida com o que há de mais caro, que é a vida humana, essa pessoa tem que estar muito equilibrada para ajudar, para auxiliar. E eu acho que é uma oportunidade fantástica se nós olharmos para as novas tecnologias, se nós olharmos para a inteligência artificial, no sentido de recuperar esse tempo perdido. Nós não podemos trilhar esse mesmo caminho que está errado. Então, nós estamos formando profissionais com vícios, com dificuldades, com sofrimento, muitas vezes, com frustração, convivem com frustração, né? Então, eu acho que há necessidade de grandes debates, grandes discussões. O que nós estamos formando, qual a qualidade, qual o nível de sofrimento que é possível se impor a alguém que quer ter o sonho de ser um médico, um enfermeiro, um nutrólogo.
Obrigado, Carlos. Beni, quer alguma declaração final? Tem uma, eu não sei se é protocolar ou não, mas acho. Eu faço parte aqui de um conselho que foi montado agora, chamado Ecossistema da Longevidade, junto de 25 conselhos, que brilhantemente o nosso presidente aqui, e que é o promotor, que é médico também, eu acompanho essa associação comercial há muito tempo. Eu, na verdade, sou professor da UFRJ, estou aqui humildemente representando a UFRJ e trabalhei no Centro de Ciências da Saúde, sou biólogo, estudei nos livros do professor, que era o grande cara da histologia, embriologia, o Doyle Maia, a equipe do Doyle Maia, que tinha os slides maravilhosos, que só passava na sala dele, mas ele não passava para a gente pedia o slide e ele falava assim, só daqui ao ano que vem eu repito essa aula, aí você vai ter acesso aos meus slides. Eu fui no Centro de Ciência da Saúde, a doutora Vera Alfon, ela uma vez provocou exatamente, brilhante a lógica de vocês, que é a questão de todos os professores, né? O professor de ortopedia, olha, em vez de ter ortopedia 1, 2, tem que ter ortopedia 3, 4, 5, 6, né? Aí uma vez ela colocou para a escola de medicina, quantos cursos cada um que achava que devia dar para formar um médico. O médico iria ser formado em 22 anos, ia levar 22 anos. E aí a formação, a coisa que você está falando, também da prática médica, eu aqui estou vivo, porque na verdade eu convivi, eu fiz uma vez essa escolha de cirurgia, eu tive um hematoma subdural, saí do diagnóstico assim, você tem que operar em 24 horas. Aí, graças a Deus, eu conheci o Teolino Couto, o professor, eu cheguei lá e dei para ele, ele olhou e falou assim, esse cara tem que operar, esse cara sou eu, pode preparar o seu bisturi que você vai ter que me operar amanhã. E, veja bem, nos hospitais, e eu fiz um levantamento nos hospitais, o UFRJ tem 7 hospitais, né? E nos hospitais todos tem espaço e tem como a gente dimensionar tanto o setor público, então, por exemplo, o Deolindo Couto tem uma área de enfermagem, o SUS só paga a enfermagem, só que nós temos 20 apartamentos que não têm ocupação, porque o SUS não paga e a universidade não quer fazer, às vezes, o convênio por questões políticas, né? Com a iniciativa privada, quando devia ter. Os nossos hospitais universitários públicos têm que fazer as interfaces, porque os próprios professores nossos atuam na rede privada também, porque não tem como um professor, né, que tem, a UFRJ tem 400 professores de medicina, não tem como um professor de cardiologia só operar no hospital universitário, porque senão ele vai operar um dia na semana, ele tem que ir no Copador, e com isso ele ganha experiência, né? Então, acho fundamental, e aí eu não sei, parabéns essa tropa toda aí, que como você falou, possivelmente eu também me incluo, porque eu já vou fazer 70 anos agora, né? Mas a gente tem que ficar se mantendo e atualizando para conversar com as nossas netas, né? E as nossas netas vão ver que a gente tem outras informações que não tem só no celular. E essa é a mixigenação que eu acho que a gente tem que fazer. Mas a lógica que eu acho que é importante é que a inteligência artificial também tem que ter ética. Esse é um vamos dizer, eu acho que é uma coisa que vocês estão representando, falaram muito bem aí, foi aprender aqui, mas porque isso pode ser um ponto-chave para a gente não, justamente para não cair naquela coisa do cara ter um texto ótimo e uma bibliografia falsa, né? E isso acontece muito com exigência, às vezes, de alunos fazerem monografia, isso, aquilo, que o cara vai fazer monografia falsificada. Aí eu acho que, sem dúvida, tem que ter no conselho da Anvisa ou nos conselhos de medicina, eu trabalho com a Abrames é a Associação Brasileira de Médicos Escritores, e é fantástico, porque justamente quando os médicos escrevem poesias, isso, aquilo, a gente tem que estimular aqui o médico para que ele tenha uma sobrecarga emocional muito grande no tratamento do dia a dia, né? Para que eles possam exercer outras atividades complementares e ligadas também na tomada de decisão dos governos. Quer dizer, os governos aprenderem
a trabalhar muito com a tomada de decisão também para o setor governamental, né, com a experiência do dia a dia dos médicos. Então, eu acho que é fundamental que vocês não só passam aqui, mas se mantenham no conselho. Tem um conselho de ética sobre inteligência artificial. Não sei se algumas sociedades tinham o conselho de anciãos. Bom, nosso tempo, infelizmente, está esgotado. Existe toda uma programação de ocupação e esse tema realmente é um tema que ele é infindável. A gente pode ficar conversando sobre isso o dia inteiro. Eu queria agradecer demais a participação do Dr. Carraro, do Dr. Benio Led, por isso aí, e agradecer principalmente a audiência de vocês durante esse tempo todo. Muito obrigado, bom dia.